Mas e aí, se você come carne, o que você pode fazer para minimizar, né, esse impacto, né, ter os benefícios, né, vitamina B12, proteína, ferro, sem te atrapalhar na sua remissão? Se a gente for pensar, né, quais são os nutrientes das carnes? Carnes são ricas em proteínas, carnes são ricas em ferro, né? Um ferro do tipo M, que é diferente do ferro dos vegetais. Então, o ferro das carnes, ele é mais aproveitado, ele é mais biodisponível do que o ferro dos vegetais. E também a carne é fonte de vitamina B12. Entretanto, apesar de apenas 14% da população se declarar vegetariana, quando a gente vai medir níveis de B12 nas pessoas e também níveis de ferritina nas pessoas, muitas pessoas têm deficiência de ferro e de B12 mesmo comendo carne. Porque apesar de você ingerir, você não está sintetizando, aproveitando, ativando, ionizando essa vitamina. Eu nunca peguei um exame de B12 normal em pessoas que não suplementam B12. Ou seja, infelizmente, mesmo comendo, a maior parte das pessoas não está aproveitando, não está assimilando de forma suficiente por hábitos alimentares ruins. E ferro também. Muitas vezes, o intestino que não absorve bem, que está hiperpermeável, não aproveita o ferro que você ingere. E aí, mesmo você comendo ferro na carne, você não aproveita. Então, meus amigos, só o fato de você comer carne não quer dizer que você vai ter níveis de B12 e de ferro satisfatórios, porque você não é só o que você come. O grande problema, vamos dizer assim, da carne está quando a gente vai preparar a carne, ou seja, a gente não é canibal, então quando você vai consumir carne, a gente vai aquecer, né? Cozinhar, fritar, assar, seja a forma como você consome. Ao a gente aquecer a carne, né, colocar a cocção para que ela fique própria para o consumo, existem algumas reações químicas, dentre elas, e algumas delas produzem substâncias que são nocivas à nossa saúde, né? Uma delas é chamada aminas heterocíclicas, né? Então, essa substância ela é produzida quando a gente submete uma carne ao calor, à cocção, principalmente quando essa temperatura é alta. E qual que é o problema das aminas heterocíclicas? Elas danificam o nosso DNA de todos os nossos tecidos. Isso gera uma produção de radicais livres e, como consequência, um processo inflamatório. Então, tudo que você não quer, se você tem uma autoimune ativa, é mais inflamação no seu corpo. Então, as carnes, de forma geral, produzem isso, mas a carne de peixe produz em muito menor quantidade. E também quando, dependendo da forma de cocção que você utiliza, né, da técnica dietética que você utiliza, maior a produção dessa substância. A melhor forma de você cozinhar uma carne é justamente cozida. Outro grande problema da carne, né, é que essas próprias aminas heterocíclicas, elas servem de alimento para as bactérias ruins que vivem no seu intestino. Elas destroem as junções intestinais. Então, se a gente está falando de doença autoimune, de você controlar os sintomas da doença autoimune de forma definitiva e sem precisar se entupir de remédio para isso, é isso que a gente quer é isso que você deseja, né? Modular o seu intestino. Então, a carne, ela fornece alimento para a putrefação de bactérias ruins, né? E também destroem as junções intestinais. Lembra que eu sempre falo, né, as células intestinais estão grudadinhas umas nas outras, que o glúten destrói essas junções? Então, as aminas heterocíclicas que são produzidas no cozimento da carne também
faz a quebra dessas junções intestinais, favorecendo a hiperpermeabilidade intestinal, que é o tal do intestino esburacado que você sempre me ouve falando aqui. E aí, outra questão da carne é a qualidade com que o que esse animal que você está ingerindo comeu, né? Afinal de contas, nós não somos só aquilo que nós comemos, nós somos aquilo o que, o que nós comemos comeu, né? Então, se você se alimenta de um animal que teve uma dieta saudável, essa qualidade da carne vai ser melhor do que de um animal que teve uma dieta não saudável, né? Só que as grandes produções de carne, tanto de carne vermelha, quanto de porco, quanto de frango, geralmente esses animais se alimentam de ração à base de milho e soja. Então, quando você come um animal desse, você está comendo não só a carne dele, mas o que esse animal comeu durante a vida. Então, se ele se a dieta dele, né? Ele foi criado confinado, estressado, se alimentando de milho e soja, você vai se alimentar disso também, tá? Então, uma forma de minimizar isso é você consumir carnes orgânicas, de animais criados soltos, caipiras, porque ele vai ter vivido uma vida, vamos dizer assim, mais feliz, né? Esse estresse que ele viveu é diminuído e isso também interfere na qualidade da carne. Uma outra questão das carnes é que também existe um índice que mede a acidez e a alcalinidade do alimento, tá? Que se chama índice PRAL. Todas as proteínas animais, elas têm um índice PRAL positivo alto. Isso quer dizer que elas têm um potencial acidificante maior do que qualquer outro alimento, tá? Então as carnes têm um índice PRAL em torno de 14, isso é alto. Então, se você ingere muita carne, você está tendo uma dieta potencialmente acidificante, tá? Então, se você quer silenciar os sintomas da sua autoimune de forma definitiva sem tomar remédio, tudo que você não quer ter é uma dieta ácida. Isso não quer dizer que você não pode comer carne. Se você come carne, o que você pode fazer para minimizar, né, esse impacto, né, ter os benefícios, né, vitamina B12, proteína, ferro, sem te atrapalhar na sua remissão? Preferir carnes orgânicas, né, de animais criados soltos. Carne vermelha vai ser bem complicado você achar no Brasil esse tipo de carne, mas frango e peixe você acha, né? Selos de orgânico, né? Animais caipiras criados soltos. Prefira que a qualidade de vida que o animal teve, a qualidade da alimentação que ele teve, vai influenciar na qualidade da carne, tá? É importante cuidar muito com a temperatura e a forma como você cozinha esses alimentos, né? Então, evitar altas temperaturas, porque elas sim são a grande geradora de aminas heterocíclicas que vão aumentar radicais livres e inflamação, né? Então, comer mais para mal passar da carne, né, vermelha, a de frango você não vai poder fazer isso, e a de peixe você vai poder fazer isso. E prefira peixes, porque peixe diminui, né, tem muito menos essa produção de aminas heterocíclicas, tá? Lógico, se você fritar, aí ferrou, já não vale mais isso. Fritou, acabou. Né? Então você vai fazer ali um refogado, de preferência cozido, ensopado, moqueca, porque a temperatura é menor e vai modificar menos o alimento, tá? Sempre focar muito em acompanhar as frutas, verduras e vegetais na sua refeição, para que você tenha um prato equilibrado, com antioxidante, com anti-inflamatório, com fibra que vai ajudar não só no funcionamento intestinal, a nível de ir no banheiro, fazer cocô ou não, mas também no nível de alimentar as suas boas bactérias e não as ruins, né? Ingerir antioxidante e dar um potencial alcalino para a sua refeição. Afinal de contas, se você quer a remissão, a gente precisa pensar nesse aspecto amplo: antioxidante, anti-inflamatório,
alcalinidade, são coisas importantes na hora de pensar num contexto alimentar de forma geral. Diminuir a quantidade, né? Então, não ser uma pessoa que sempre precisa comer muita carne, mais ou menos para uma mulher 120 gramas de carne numa refeição, para um homem 150, mais ou menos. Estou falando uma coisa bem generalizada, tá, gente? Então, reduzir a quantidade e até mesmo se desafiar, né, a não comer a não ter que ter sempre carne na refeição. Você não precisa ser vegetariano, mas você também não precisa depender da carne. Né? Tem até uma campanha mundial que se chama Segunda Sem Carne. Então, é uma forma de você se desafiar, né? Então, toda segunda-feira eu não vou comer carne, então eu vou, né, fazer aqui todas as minhas refeições sem proteína animal, carne principalmente, né? É uma forma de você expandir a sua criatividade, a sua consciência. Isso é muito legal. Eu fiz isso durante muitos anos e foi muito legal para mim como pessoa e como profissional, assim, até para expandir, né, a minha criatividade, o meu pensamento sobre comida, né? Porque normalmente a gente pensa assim, quem come carne, né? Você pensa no prato principal, a carne, e aí depois você pensa nos acompanhamentos, né? Eles são menos importantes. Então, quando você não come carne, você pensa num contexto de forma geral. Você não pensa só na carne e o acompanhamento é secundário. Não, você pensa no todo e isso é muito bacana. E lembre-se, eu não estou falando para ninguém não comer carne. Estou falando para pensar além da carne, né? Expandir a sua visão.